Este é um dos lugares mais antigos do Brasil. Aqui, o sol não perdoa. Ele rasga, ele queima, ele decide quem fica e quem desiste. A chuva é uma promessa que demora anos. E quando vem, transforma. É no rachado dessa terra que a vida aprendeu a esperar, a resistir, a acreditar. É nesse cenário brutal que nasceu um dos povos mais singulares do continente. Sejam bem-vindos ao Sertão, o coração seco do Brasil. O sertão não é apenas uma região geográfica, é, antes de tudo, um conceito. É a parte do Nordeste brasileiro coberta pelo bioma Caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro, sem ocorrência em nenhum outro país do mundo. A Caatinga, na sua extensão original, cobria aproximadamente 826.411 quilômetros quadrados do território nacional. Isso equivale a quase 10% do Brasil inteiro. Sua área abrangia o sertão dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí e parte do norte de Minas Gerais, ao longo das margens do Rio São Francisco. Hoje, segundo dados oficiais, restam aproximadamente 441 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa preservada, cerca de 53% da caatinga original. O restante foi desmatado por séculos de pastagem extensiva, agricultura de subsistência, lenha para padarias e fornos e, mais recentemente, mineração e infraestrutura. Mas a caatinga que resta ainda é uma das paisagens mais singulares do planeta. A palavra caatinga vem do tupi-guarani, significa mata branca. E é exatamente essa a aparência do bioma durante os meses de seca. As árvores perdem todas as folhas para conservar água. Os troncos brancos, ressecados, parecem ossos plantados no chão rachado. As cactáceas dominam a paisagem. Mandacaros, xique-xiques, facheiros, palmas. As bromélias, conhecidas como caroás, formam tapetes baixos e prateados sobre o solo. Os ramos secos, brancos e cinzentos dão à floresta a impressão de estar morta. Mas ela não está. Está apenas dormindo. E quando a primeira chuva chega, geralmente entre janeiro e março, dependendo da região, algo extraordinário acontece. Em menos de 48 horas, a caatinga renasce. As árvores brotam folhas verdes em sincronia perfeita. Flores aparecem nos topos dos cactos. Sapos enterrados há meses começam a coachar nos atoleiros. Aves voltam aos ninhos. E a paisagem que parecia morta torna-se, em questão de dias, uma das paisagens mais coloridas do Nordeste. A caatinga é, em essência, uma floresta que aprendeu a renascer todos os anos. A fauna da caatinga, embora pareça pobre à primeira vista, é surpreendente. Aqui vivem o tatu-bola, espécie endêmica em risco de extinção, que se enrola em uma bola perfeita quando ameaçado. A onça parda, o segundo maior felino das Américas, ainda percorre as serras do sertão. O cervo do mato, o lobo-guará, o gato do mato, a jaguatirica. O peba e o preá, pequenos roedores que servem de base alimentar dos sertanejos por séculos. Aves como o periquito cara suja, o gavião de rabo curto, o azulão, a arara azul de Lear, esta última uma das aves mais ameaçadas do planeta, com populações concentradas em alguns vales remotos do norte da Bahia. Cobras como a jararaca da caatinga e a cascavel do Nordeste. E talvez a criatura mais simbólica de todas, o lagarto tegu, conhecido localmente como teiu, que pode chegar a 1 metro de comprimento e que aparece nas histórias contadas pelos vaqueiros como guardião dos açudes. Em algumas regiões do sertão, a média anual de chuva é inferior a 750 milímetros. Em outras, fica abaixo de 500 milímetros por ano. Para comparação, a Amazônia recebe entre 2.000 e 4.000 milímetros anualmente. O sertão recebe, em alguns anos, menos chuva do que algumas regiões consideradas desertos. E ainda assim, sustenta cerca de 27 milhões de pessoas. 27 milhões de brasileiros que dependem diretamente desse bioma.
que tiraram dele tudo o que sabem ser, tudo o que sempre foram. Esses são os sertanejos. E para entender a sua história, é preciso voltar muito atrás, 5 séculos atrás, quando o Brasil ainda nem existia como nação. Quando os colonizadores portugueses chegaram à costa nordeste do Brasil, no início do século XVI, o sertão já era habitado havia milênios por dezenas de povos indígenas. Os tapuias, os cariris, os pancararus, os funiôs e muitos outros. Cada um adaptado a um trecho específico daquela paisagem rara. Cada um conhecendo, em detalhes minuciosos, quais raízes guardavam água em períodos de seca, quais frutos do mandacaru podiam ser consumidos, quais cobras eram venenosas e quais não eram. A colonização portuguesa do sertão foi tardia, lenta e brutal. Os primeiros bandeirantes só penetraram o interior nordestino no século XVII, principalmente para perseguir povos indígenas, capturar quilombolas que tinham se refugiado nas serras e abrir pastagens para a criação extensiva de gado. O gado, na verdade, foi quem realmente colonizou o sertão. Bois e vacas, mais resistentes à seca do que pessoas, foram conduzidos por vaqueiros mestiços, descendentes de portugueses, africanos e indígenas, pelos vales secos do Rio São Francisco, do Rio Parnaíba e do Rio Jaguaribe. Os currais surgiram, as fazendas se espalharam, e em torno de cada curral foram nascendo povoados pequenos, igrejas simples, cemitérios marcados com cruzes de madeira. Era assim que se nascia uma cidade no sertão, sem cerimônia, sem planejamento, só pelo movimento das boiadas. Mas o século XIX trouxe ao sertão um drama que mudaria para sempre a sua relação com o resto do Brasil. Em 1877, começou uma das maiores secas registradas na história brasileira. Choveu pouco em 1877. Choveu menos ainda em 1878. Em 1879, praticamente não choveu. Os rios secaram, os açudes secaram, o gado morreu por dezenas de milhares. E as pessoas começaram a morrer também. Historiadores estimam que entre 500 mil e 1 milhão de sertanejos morreram durante a seca dos Três Setes, como ficou conhecida. Foi uma das maiores catástrofes humanitárias da história do Brasil republicano. E foi também o momento em que o sertão entrou na consciência nacional como sinônimo de fome, de sofrimento, de abandono. As elites do Rio de Janeiro e de São Paulo, distantes e sem qualquer empatia com a realidade nordestina, viam o sertão como um problema, um peso, uma carga. Mas foi exatamente nesse contexto de fome, de desespero e de abandono que nasceram alguns dos movimentos mais singulares da história brasileira. O primeiro deles foi Antônio Conselheiro, Antônio Vicente Mendes Maciel, nascido em 13 de março de 1830 na cidade de Quixeramobim, no estado do Ceará. Era um homem alto, magro, de barba longa, vestido sempre com uma túnica azul escura. Filho de uma família de comerciantes em decadência, perdeu cedo o pai, casou-se uma única vez com uma mulher que o abandonou, e em torno dos 40 anos começou a peregrinar pelo sertão como um pregador religioso itinerante. Pregava penitência, pregava simplicidade, pregava a volta a uma fé católica medieval mais próxima dos santos sertanejos do que da hierarquia eclesiástica romana. E começou lentamente a atrair seguidores. Pessoas pobres, pessoas que tinham perdido familiares na seca, pessoas que viam, em sua palavra calma e direta, uma promessa de salvação espiritual em um mundo que tinha esquecido delas. Em 1893, Antônio Conselheiro se estabeleceu em uma fazenda abandonada chamada Belo Monte, na região de Canudos, no interior da Bahia. Em 4 anos, Belo Monte cresceu de algumas dezenas de casas de taipa para uma das maiores cidades do sertão. Estima-se que, no auge, vivessem ali 25 mil pessoas. O maior aglomerado urbano do interior do Nordeste em sua época.
maior do que muitas capitais provinciais do Brasil. E era uma cidade que não pagava impostos à República recém-fundada, que não reconhecia o governo de Floriano Peixoto nem de Prudente de Moraes, que vivia sob suas próprias leis, organizada em torno de uma única figura, Antônio Conselheiro. Para a República, isso era inaceitável, e o governo decidiu agir. A Guerra de Canudos durou de 1896 a 1897. Foram 4 expedições militares completas enviadas contra a comunidade. A primeira expedição, em novembro de 1896, com 104 soldados sob o comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira, foi totalmente derrotada. Os canudenses armados com facões, espingardas de caça e munição artesanal repeliram a tropa estatal em emboscadas no caminho. A segunda expedição, em janeiro de 1897, com 543 soldados sob o comando do major Febrônio de Brito, foi destroçada da mesma forma. Mais derrota republicana, mais corpos, mais escândalo na imprensa do Rio de Janeiro. A terceira expedição, em março de 1897, foi liderada pelo coronel Antônio Moreira César, herói da revolta federalista. Era considerado o melhor militar do exército brasileiro na época. Avançou com mais de 1.300 soldados, artilharia pesada e cavalaria. Foi derrotado em apenas 3 dias. O próprio coronel Moreira César foi morto em combate. Quando a notícia chegou ao Rio, o presidente Prudente de Moraes praticamente caiu em depressão pública. A quarta expedição, lançada em junho de 1897, foi diferente. O exército brasileiro mobilizou aproximadamente 14.000 soldados. Artilharia pesada, comunicações telegráficas, suprimentos em larga escala. E sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, com o reforço pessoal do ministro da Guerra Carlos Machado de Bittencourt, sitiou Canudos a partir de julho. O cerco durou 3 meses. Os canudenses resistiram em uma das defesas mais corajosas da história militar brasileira. Crianças, mulheres, idosos e homens armados defendiam casa por casa, beco por beco. Quando uma casa caía, os defensores se moviam para a próxima. Quando uma rua era tomada, eles cavavam trincheiras dentro da rua seguinte. Antônio Conselheiro morreu em 22 de setembro de 1897, de causas não totalmente esclarecidas, possivelmente disenteria ou esgotamento. Em 5 de outubro, Belo Monte caiu. A República não fez prisioneiros. Mais de 20.000 sertanejos foram mortos durante o cerco ou executados após a queda. Mulheres, crianças, idosos. Os últimos 4 defensores, um velho, 2 homens adultos e um menino, foram fuzilados pessoalmente pela última patrulha. Os corpos foram enterrados em valas comuns. As casas de Belo Monte foram queimadas e demolidas. A cidade que tinha resistido a 4 expedições militares foi apagada da terra. O escritor Euclides da Cunha, que tinha cobrido a guerra como correspondente do jornal O Estado de São Paulo, escreveu o que se tornaria um dos maiores livros da literatura brasileira. Os Sertões, publicado em 1902. Naquele livro, Euclides documentou cada batalha, cada estratégia, cada morte. E concluiu com uma frase que entrou definitivamente na consciência nacional. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda essa história, resistiu até o esgotamento completo. Foi uma forma elegante de dizer que a República havia massacrado os seus próprios pobres. Você está curtindo essa jornada pelo sertão brasileiro? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz uma diferença enorme para a continuidade desse trabalho. Obrigado por estar aqui. Mas a história do sertão não para em Canudos. Em algum sentido, ela só começa ali. 35 anos depois da queda de Belo Monte, em 1922, um homem chamado Virgulino Ferreira da Silva, então com 24 anos, assumiu a chefia de um pequeno grupo de cangaceiros no sertão de Pernambuco. Ele se chamava Lampião.
e iria, ao longo das próximas 16 décadas, tornar-se a figura mais lendária da história do banditismo brasileiro. O Rei do Cangaço. O cangaço era um fenômeno típico do sertão nordestino. Grupos de homens armados, geralmente com chapéus de couro de aba virada, perneiras, cartucheiras cruzadas no peito e rifles de longo alcance, percorriam o interior do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia, assaltando fazendas, sequestrando coronéis e ocasionalmente protegendo pequenas comunidades em troca de comida e abrigo. Era uma espécie de banditismo social, uma mistura de violência e justiça popular em um sertão onde o Estado praticamente não chegava. O termo cangaço vem da palavra canga, o pesado jugo que se colocava sobre o pescoço dos bois para puxar carros e arados. Carregar uma canga no sertão era símbolo do trabalho duro do escravo, do peão, do trabalhador rural sem terra. Quando os cangaceiros adotaram esse nome para si próprios, estavam, em certo sentido, fazendo uma declaração política, dizendo que tinham se libertado da canga social que lhes fora imposta. Eram homens livres, embora vivessem como bandidos. Eram nômades, embora chegassem mortos, geralmente jovens. Eram personagens trágicos do sertão. Lampião não era o primeiro cangaceiro. Antes dele houve Antônio Silvino, Sinhô Pereira e dezenas de outros. Mas Lampião foi o mais espetacular. Inteligente, cruel, organizado, dono de uma capacidade rara de comandar bandos de até 50 homens em campanhas que duravam anos. Atravessou todo o sertão, enfrentou polícias estaduais inteiras, sobreviveu a emboscadas e, em 1930, conheceu uma mulher chamada Maria Déia, a mesma que o mundo passaria a conhecer pelo apelido de Maria Bonita. Ela abandonou o marido para ir com Lampião e tornou-se a primeira mulher reconhecidamente integrada ao cangaço. Por 8 anos, Lampião e Maria Bonita lideraram o cangaço junto com outros companheiros lendários. Corisco, Dadá, Volta Seca, Zé Baiano. Atravessaram todo o Nordeste. Tornaram-se simultaneamente vilões para a elite, heróis para o sertanejo comum e protagonistas folclóricos para a imprensa nacional, que reportava cada batalha como um folhetim semanal. Mas tudo acaba. Em 27 de julho de 1938, o bando de Lampião acampou na fazenda Angicos, no sertão de Sergipe, no município de Porto da Folha. Estavam exaustos. Tinham acabado de atravessar uma região onde a polícia avançava em todas as direções. Na madrugada de 28 de julho, 48 soldados da Polícia Volante de Alagoas, sob o comando do tenente João Bezerra, atacaram o acampamento. Os cangaceiros, surpreendidos durante o sono, resistiram por apenas 15 minutos. 11 deles foram mortos, incluindo Lampião e Maria Bonita. Seus corpos foram decapitados e as cabeças conservadas em querosene foram levadas em uma exposição macabra por várias cidades do Nordeste, antes de serem depositadas no Museu Nina Rodrigues, em Salvador. Por décadas, as cabeças permaneceram em exposição pública, em um dos episódios mais sombrios da história forense brasileira. Foram finalmente sepultadas em 1969. Lampião morreu. O cangaço foi se extinguindo nos anos seguintes, mas a sua memória no sertão ficou viva, em forma de cordel, em forma de moda de viola, em forma de filmes, novelas, peças de teatro. Lampião e Maria Bonita são, ainda hoje, os símbolos definitivos do sertão violento e mítico que existiu até os anos 40. Mas ao lado da história dos cangaceiros, havia outra história paralela no sertão. Uma história de fé. No interior do Ceará, no Vale do Cariri, em uma cidade que então não passava de um pequeno povoado chamado Juazeiro, vivia um padre. O nome dele era Cícero Romão Batista. Tinha nascido em 1844. Era um homem baixo, calmo, devoto. Foi ordenado em 1870. E no Natal de 1871, foi visitar pela primeira vez o povoado de Juazeiro, a convite de um professor amigo. Em 1889,
Durante uma missa celebrada por ele, aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. A hóstia que ele ofereceu à comunhão de uma beata chamada Maria de Araújo transformou-se em sangue na boca dela. Foi proclamado pela população local como milagre. A notícia se espalhou rapidamente pelo sertão. Caravanas de peregrinos começaram a chegar a Juazeiro. Em pouco tempo, o povoado tornou-se uma cidade. A Igreja Católica oficial no Rio de Janeiro e em Roma ficou desconfortável com o fenômeno. Acusou o padre Cícero de fraude. Em 1894, ele foi suspenso de suas funções sacerdotais pela hierarquia católica romana. Mas, para o povo sertanejo, a opinião do Vaticano nunca importou. Padre Cícero virou Padim Cisso, o santo do Nordeste, aquele que, segundo a fé popular, fazia milagres, que protegia o sertanejo da seca, da doença e do desespero. Quando Padim Cisso morreu, em 20 de julho de 1934, mais de 100 mil pessoas, em uma época em que praticamente ninguém tinha automóvel, conseguiram chegar a Juazeiro do Norte para o seu enterro. Caminharam dias inteiros. Algumas caminharam semanas. Eram romeiros vindos de toda a região Nordeste. E ainda hoje, quase um século depois, Juazeiro do Norte recebe anualmente mais de 2,5 milhões de peregrinos. Vêm da Bahia, do Piauí, da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, do Maranhão, de Minas Gerais. Caminham por dias inteiros cantando hinos e tocando triângulos. Carregam grandes velas, fotovidros de Padim Cisso, terços de madeira. Em 20 de agosto de 2022, o Papa Francisco autorizou a abertura formal do processo de beatificação de Padre Cícero. Mais de um século depois de sua suspensão pela mesma igreja, ele caminha lentamente para o reconhecimento oficial como santo. E mais ao sul, na divisa entre Bahia e Minas Gerais, existe outro fenômeno espiritual notável. O Santuário de Bom Jesus da Lapa. Ergue-se sobre uma gruta calcária à beira do Rio São Francisco. Considerado um dos mais antigos santuários do Brasil, ele atrai mais de 800 mil peregrinos por ano. A gruta foi descoberta em 1690 por um português chamado Francisco de Mendonça Mar, que se refugiou ali fugindo de uma doença, e dedicou a vida a cuidar da gruta como ermida. Hoje, o santuário é o ponto de encontro de romarias vindas de toda a região do São Francisco. E como Padim Cisso em Juazeiro, ele representa um pilar fundamental da espiritualidade sertaneja, profundamente católica em sua forma, mas profundamente popular em sua essência. Esses dois fenômenos sertanejos, o cangaço de Lampião e a devoção a Padim Cisso, são, em algum sentido profundo, irmãos. Os dois nasceram do mesmo sertão. Os dois resistiram, cada um a seu modo, ao abandono em que o Estado deixou o povo nordestino por décadas. Os dois construíram, com pólvora ou com fé, formas próprias de existência em um lugar que ninguém mais governava de verdade. E hoje, se você visitar Canudos, vai encontrar uma cidade pequena, pacífica, com cerca de 15 mil habitantes. A cidade atual fica a alguns quilômetros do sítio original. Em Canudos vive ainda hoje uma população descendente, em grande parte, dos sobreviventes do massacre. Famílias que carregam, em seus sobrenomes, em suas histórias contadas em voz baixa, em seus cordéis, a memória de algo que aconteceu mais de 100 anos atrás. Existe em Canudos um memorial Antônio Conselheiro, criado em 1986, onde estão arquivados documentos, fotografias e objetos da época do conflito. Existe também o Parque Estadual de Canudos, criado em 1986, que protege o entorno do açude e algumas das estruturas remanescentes do conflito original. O lugar exato onde Belo Monte um dia se ergueu, com suas 25 mil almas, está hoje submerso sob as águas do açude Cocorobó, construído em 1969. Em períodos de seca extrema, quando o nível das águas baixa, alguns alicerces das casas antigas voltam à superfície.
Velhos sertanejos da região descem até ali em peregrinação silenciosa. Eles tocam as pedras, rezam em voz baixa, lembram, e a água em seguida volta a subir, cobrindo tudo de novo. E há ainda no sertão um fenômeno geográfico raro: as serras do Cariri e do Araripe, que se elevam abruptamente em meio à paisagem semiárida, formando ilhas verdes de mata serrana, onde, paradoxalmente, há chuva, há nascentes, há rios perenes. No alto da Chapada do Araripe, na divisa entre Ceará, Pernambuco e Piauí, foi encontrado em 1989 um dos mais importantes sítios paleontológicos do mundo. Fósseis de pterossauros, de peixes pré-históricos, de plantas extintas há 110 milhões de anos. O sítio Geoparque Araripe foi reconhecido pela Unesco em 2006 como o primeiro geoparque das Américas. É um lembrete de que, debaixo da seca do sertão, dorme um passado tão antigo quanto o próprio continente. Um passado em que essa terra, hoje árida, era uma laguna tropical cheia de vida. O Brasil de hoje não pensa muito no sertão. Os jornais não o cobrem. As novelas raramente o retratam com a profundidade que merece. O cinema, embora tenha produzido obras-primas como Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, em 1963, e Central do Brasil, de Walter Salles, em 1998, ainda assim apenas tangência à realidade dessa imensa região. Mas o sertão continua, mesmo quando ninguém olha. Continua nas 27 milhões de pessoas que ainda vivem da caatinga. Continua nos vaqueiros que ainda tocam berrante ao amanhecer. Continua nas comunidades quilombolas remanescentes, como Conceição das Crioulas em Pernambuco. Continua em festas tradicionais como o São João de Caruaru, considerado o maior do mundo, que reúne mais de 2 milhões de pessoas no mês de junho, ao som do baião e do forró pé de serra. Continua nas cabras leiteiras de raça pé duro, descendentes diretas dos primeiros animais trazidos pelos portugueses no século XVI. Continua nos cordelistas que ainda escrevem em folhas amareladas, vendidas em feiras de Caruaru e de Campina Grande. Continua nas missas rurais, nos santuários de Bom Jesus da Lapa, nos vaqueiros que conhecem cada açude pelo nome, em cada pequeno coronel que ainda manda em seu município interiorano, em cada professor de escola rural que ensina a ler a um menino que vai ser o primeiro da família a estudar. O sertão é a memória mais antiga do Brasil rural. Mais antiga do que o café. Mais antiga do que a borracha. Mais antiga do que a soja. É a memória do tempo em que o Brasil era apenas vaqueiros levando boi pelo São Francisco. E mesmo agora, no século XXI, com celulares na mão e drones no céu, essa memória continua viva, resiliente, indomada, como sempre foi. E quando você atravessa o sertão de carro em pleno verão, com o termômetro marcando 40 graus à sombra, e vê um juazeiro frutificando ao lado da estrada, com seus pequenos frutos amarelos que sustentaram a vida dos sertanejos durante séculos, você entende algo profundo sobre essa terra. Você entende que ela não é seca por castigo. Ela é seca por uma força antiga, que ensina, geração após geração, que sobreviver não é só uma escolha, é uma decisão diária. Tomada por cada pessoa, em cada manhã, em cada gole de água, em cada beijo de bom dia. Se esse vídeo te marcou, deixa um like aqui embaixo. Esse trabalho leva semanas para ficar pronto, e cada like ajuda a continuar existindo. E se inscreve no canal para acompanhar as próximas paisagens deste planeta. Que a próxima paisagem te encontre, e que ela te ensine, como o sertão ensina, que beleza nem sempre é facilidade. Às vezes, ela é resistência, resistência diária e silenciosa.